Agora vamos começar com a função de z, que é igual a x menos 2y dividido pela raiz quadrada de 4y menos y quadrado, mais raiz quadrada de 12 mais x menos x quadrado. O objetivo do exercício é encontrar o domínio dessa função e fazer o esboço gráfico. Bom, primeiramente, para encontrar o domínio, devemos encontrar a condição de existência ou as condições para que essa função exista. Primeiramente, um denominador não pode ser igual a zero, mas, além de não ser igual a zero, e por estar dentro de uma raiz quadrada, ele também não pode ser negativo. Por isso, o valor que está aqui dentro, que no caso é uma função, tem que ser só maior que zero. Agora, respeito a essa raiz quadrada, como ela está no numerador, ela pode ser maior ou igual a zero. Isso eu estou falando da equação que está aqui dentro. No caso desse numerador, ele não tem nenhuma restrição, nenhuma condição. Ele pode ser qualquer valor. Não há restrições para ele. Bom, então, primeiramente, vamos estudar de forma separada a função que está dentro da primeira raiz. 4y menos y quadrado tem que ser maior que zero. Aqui, simplesmente, encontramos as duas raízes através de Bhaskara ou subproduto. Ao encontrar as raízes, vamos perceber que o y é maior que zero e o 4 é maior que y, ou seja, o y é o valor do meio. Por isso, denominamos que o domínio em y está nesse intervalo. E para outra função, temos também uma equação quadrática, só que relacionada a x, e também devemos encontrar as duas raízes, usando o Bhaskara ou subproduto. Ao encontrar as duas raízes e querendo fazer com que elas sejam maior ou igual a zero, notamos que o menos 3 tem que ser menor ou igual a x, e o x tem que ser menor ou igual a 4. É outro intervalo, só que em x. Achando esses intervalos, vamos para o esboço do gráfico. Primeiro, vamos fazer da primeira equação o ponto 0 e o ponto 4 em y. Aí a outra, temos o ponto menos 3 e o ponto 4 em x. Por ser o x quadrado negativo, então o gráfico em azul, a parábola em azul, tem a concavidade para baixo. No caso da função quadrada de y, a concavidade fica aberta para o lado esquerdo, pois o y quadrado é negativo. Vocês notam pelo desenho, certo? E, por não ser igual somente menor e menor, bolinha vazia para o 4 e para o 0. Agora que nós encontramos a área do domínio, onde temos menos 3 é menor que x, ou seja, pintamos o lado direito de menos 3. E x é menor ou igual a 4, pintamos o lado esquerdo de 4. Mesma coisa com o y, 0 e 4. O 0 é menor que o y, então pintamos a parte de cima por se tratar do y. E o 4, pintamos a parte de baixo. Aí temos encontro da área, encontro das duas vezes que pintamos, assim achamos o domínio de forma gráfica. Bom, essa é a função de z igual a raiz quadrada de 2x menos y menos 1 dividido pela raiz quadrada de x mais 3y menos 4. Para verificarmos o domínio, primeiro vamos verificar a condição de existência da função. No numerador, temos uma raiz quadrada, ou seja, o valor que está aqui dentro, a função tem que ser maior ou igual a zero. E no denominador, já que temos uma raiz quadrada, ele tem que ser só maior que zero. Não pode ser igual, porque o denominador no conjunto dos reais não pode ser zero. Então, estudamos de forma separada o numerador e o denominador. O numerador ele tem que ser maior ou igual a zero. Achando a raiz, ou seja, igualando y a zero, encontraremos que x é maior ou igual a meio. E para o denominador, fazendo a mesma coisa, igualando y a zero, vamos encontrar que x é menor que 4. Assim, traçamos o esboço gráfico. Primeiro, vamos fazer a reta do numerador, já que é uma reta crescente, pelo x ser positivo, e o denominador uma reta decrescente.
Se formos isolar o y, notaremos que o x irá ficar negativo, ou seja, então essa reta vermelha tem que ser decrescente. Como vamos encontrar a área onde está o domínio? Vamos fazer um teste. Vamos pegar por numerador a coordenada 0, 0, que é a coordenada do centro. Ou seja, quando o x é 0 e y é 0, quem que sobra? Menos 1. Menos 1 é maior ou igual a 0? Não, não é. Então não pintamos essa região, pintamos a região oposta, abaixo da reta azul. Certo? Fazemos a mesma coisa com o denominador. Chamamos o x de 0 e o y de 0. E fica quem? Menos 4. Menos 4 é maior que 0? Não, não é também. Então não pintamos essa região, pintamos a região oposta, que é essa região aqui. Notamos que ao pintarmos as duas regiões, há um encontro do domínio. Aqui encontramos o domínio onde pintamos uma região duas vezes, ou seja, essa região representa o domínio da nossa função. Bom, agora temos a função de z igual a x e y vezes z elevado a xy. O objetivo do exercício é fazer a derivada parcial, derivar em função de x e em função de y. Primeiramente, vamos derivar em função de x. Como podemos ver, temos x vezes y, que x é uma variável, vezes e elevado a xy, outra variável aqui em cima. Ou seja, a nossa fórmula principal para derivar é o d de u vezes v igual a v' mais u v'. O u é o xy, o v é o e elevado a xy. Derivada de xy é o próprio y. Por quê? Nesse caso, y torna-se uma constante, já que ele está multiplicando, então ele se mantém na derivada. E o v, que é igual a e elevado a xy, aplicamos a fórmula do e elevado a v, que é igual a v' vezes ev. O v é o xy, então o v' é o próprio y, vezes ev. Agora montamos a derivada parcial de x. É v o v é o e elevado a x, vezes o' que é y, mais o u que é xy, vezes o v' que é y, vezes e elevado a xy. Nota-se que temos o e, o y aqui, mais o e e o y aqui, multiplicados. Ou seja, podemos colocar o e vezes y em evidência, ficando 1 mais xy. Agora é em função de y. No caso, o meu u, que é xy, a derivada dele, o' torna-se o x, por ser o x uma constante, está multiplicando uma variável que é o y. O mesmo funciona para o v. O v, aqui dentro do ev em vermelho é xy, então o v' é o x, pelo motivo de ser uma constante, e o y ser uma variável. Agora, a derivada parcial de z em função de y, montamos da seguinte forma. É igualzinho o outro. O v, que é o e elevado a xy, vezes o' que é x, mais o u, que é xy, vezes o v', que é x, vezes e elevado a xy. Assim, colocando o x e o e elevado a x em evidência, que nem o outro, sobra vezes 1 mais xy.